Muito bem, continuando aqui o desenvolvimento do Pegasus PDV. Estou com 3 tarefas aqui em andamento. Eu quero chamar a atenção para a contingência, nós vamos falar dela hoje. Eu tenho aqui o serviço do cancelamento da NFC. Ele está com uma coisinha pendente, tem um tudo lá, que é permitir que o usuário informe o motivo do cancelamento, tá? Ainda está lá pendente, então eu vou deixar esse cara aqui por enquanto. Imprimir o número da venda na nota fiscal. Estou com o sistema aqui aberto. Deixa eu emitir uma nota aqui. E você vai ver que agora aqui na nota nós já estamos mostrando o número da venda aqui no final, tá? Então, aquele cartão lá já vou passar para pronto. Tudo bem? Então, deixa eu vir aqui. Esse cara aqui imprimiu o número da venda da nota, na nota fiscal. Vou passar aqui para pronto. E agora vamos falar um pouco sobre essa questão da contingência, né? Eu coloquei aqui, imprimir a nota offline, autorizar o uso posteriormente e cancelar ou inutilizar a nota original. Como assim? Bom, para nós compreendermos como é que funciona essa contingência, eu tenho aqui comigo o Manual de Padrões Técnicos da Contingência Offline. Se você procurar por esse PDF online, você vai encontrar esse mesmo PDF que eu encontrei, tá? Ele tem 10 páginas. Então procure por ele, NFC, Manual de Padrões, Padrões Técnicos Contingência Offline, que você vai encontrar esse PDF aqui. Eu vou chamar a atenção para alguns detalhes que constam neste PDF, tá? Lembrando, né, que a NFC ela é utilizada na maioria dos estados do Brasil, mas tem alguns estados que não a utilizam. Por exemplo, São Paulo, pelo menos não a utilizam por padrão, tá? O padrão em São Paulo é o cupom fiscal eletrônico, que é o SAT, tá? O SAT CFE. E lá a NFC pode ser utilizada como contingência. Então o SAT está fora do ar, usa a NFC. Também é possível utilizar lá a NFC como prioridade e utilizar o SAT como contingência. A NFC está fora do ar, emite um SAT, tá? Lá no Ceará tem o MFE. Lá é possível utilizar a NFC como contingência ou é possível utilizar a NFC como principal para alguns comerciantes, não são para todos, tá? Mas enfim, essas informações elas costumam ser alteradas e é bom você analisar o que está valendo hoje, né? Porque pode ser que isso que eu falei aqui não esteja mais valendo, tá bom? E naqueles estados que só tem a NFC, como é que é feito? O que é a contingência da NFC? Bom, para a NFE existem alguns formulários de contingência. O cara ele pode emitir alguns formulários manualmente, tal, pode deixar alguns pré-impressos, tá? E no caso da NFC, existe o que é chamado de contingência offline NFC, tá? Nesta modalidade, o contribuinte que estiver com problemas técnicos para a autorização da nota poderá emiti-la em contingência offline, imprimir o DANF e depois, se superar o problema técnico, transmitir o arquivo XML da nota para a autorização. O prazo estabelecido pelo fisco atualmente é o final do primeiro dia útil subsequente contado a partir da sua emissão. Já já nós vamos entender isso daqui, tá? Então é mais ou menos assim, ó. Você tentou entrar em contato com o servidor da Cefaz, deu problema, né? Ou na rede do cliente, ou no servidor da Cefaz, que é mais difícil acontecer. O que é que ele faz? Ele imprime a nota fiscal em contingência e guarda o XML, tá? Daí ele imprime o DANF em 2 vias, sendo que uma ele entrega para o consumidor e a outra ele guarda no estabelecimento, para ele comprovar, tá aqui, isso que eu imprimi em modo de contingência, tá bom? E aí quando o sistema voltar, ele transmite essa nota para a Cefaz para receber a autorização dela, tá? Então essa é a contingência para a NFC, é imprimir um DANF offline e depois transmitir a nota requisitando a sua autorização. Bom, observe que a legislação nacional da NFC prevê a possibilidade, inclusive, que a critério da UF sejam adotadas outras formas de contingência, aquilo que eu já falei anteriormente, né? Pode ser o SAT, pode ser a emissão por um SF, um cupom fiscal, pode ser, sei lá, a emissão de algum papel impresso, tá? Mas enfim, aqui ele citou esses 2 exemplos, tá?
Observe aqui em cima, ó, que a contingência offline da NFC é uma decisão exclusiva da UF e pode vir a não ser autorizada, né? Essa modalidade pode não ser autorizada pela UF, tá? Então, cada estado da federação tem a sua regra. Normalmente, é autorizado, tá? Mas a gente tem que ver, quando implementar o sistema, né, nós temos que ter as 27 regras definidas, tá? Então, se o usuário, vamos dizer, do Ceará, e no Ceará não permite a NFC offline, então a gente não pode apresentar essa opção para ele, tá bom? O que eu vou mostrar para você hoje é a contingência funcionando sem essa regra, tá? Sem a regra da UF. Inclusive tem um to-do lá informando sobre isso. A gente tem que analisar qual é a regra de cada UF, tá bom? Ok. A contingência offline é de uso exclusivo como alternativa de contingência de emissão de NFC, não sendo aceita esta modalidade de contingência em nenhuma hipótese para a NFE. Não serve para NFE, é só para NFC, tá? A decisão para entrar em contingência, bem como a escolha da alternativa de contingência dentre as aceitas pela UF, é exclusivo do contribuinte. O cara é que sabe se vai entrar em contingência ou não. Então, hoje, a aplicação que eu vou mostrar para você, ela está fazendo isso automaticamente, mas nós temos que deixar isso daí na mão do usuário. Ele é que vai decidir se vai entrar em contingência ou não, tá? Observe o que diz esse parágrafo aqui posterior, ó. Alertamos que a NFC deve ser autorizada preferencialmente em tempo real, antes da ocorrência do fato gerador, e que as alternativas de contingência somente devem ser acionadas em situações extremas, que interfiram de forma significativa na atividade operacional do estabelecimento. Então, a emissão da NFC em contingência offline deve ser tratada como exceção, sendo que a regra deve ser a emissão com autorização em tempo real. Então, se o fisco ele perceber que o usuário ele está emitindo muita nota em modo de contingência, ele pode solicitar esclarecimentos, tá? Caso seja identificado que ele utiliza a contingência em demasia e sem justificativa, quando comparado a outros contribuintes similares, o que pode acontecer? Ele pode restringir o contribuinte da utilização dessa modalidade. Pode acontecer isso daí, né? Pode dizer, ó, você não vai emitir mais nota em contingência não, tá? Ok, é importante ressaltar que a utilização de contingência offline deve ser restringida a situações de efetiva impossibilidade de autorização da NFC em tempo real. Enfim, então aqui vai explicar direitinho, né, o que é a contingência, como é que ela deve ser utilizada e o que nós devemos chamar a atenção aqui, nós devemos ter atenção é o seguinte: cada UF tem a sua regra, tá? E que nós temos que deixar isso na mão do usuário. Ele é que deve decidir se vai entrar em contingência ou não. Ele tem que compreender o que é isso, nós temos que explicar nas nossas videoaulas para o usuário final ali, ele tem que entender o que é essa contingência e ele tem que decidir se entra ou não, tá? Muito bem. Daí lá no finalzinho, ó, ele vai explicar como é que funciona essa questão da contingência, tá? Vou pular logo para lá. A lógica é essa daqui, ó. Tem um exemplo prático. Então o cara tentou emitir a nota de número 20, tá? Tentou emitir, foi lá no servidor da Cefaz, deu problema. Vamos dizer, deu um time out, tá? Quando ele dá o time out, ele retorna aqui, ó. Daí a gente vai emitir a nota número 21, tá? Essa nota 21 a gente imprime ela offline, ok? Quando o sistema retornar, a gente pede a autorização da nota 21 e inutiliza o número da nota 20. Tá bom? Então tem todo esse esquema aqui para a gente fazer, tá? Aqui embaixo ele explica, ó. Número 1 é a tentativa de transmissão. Esse passo aqui. O passo número 1, há a tentativa de transmissão de uma nota com a numeração 20. Há um problema técnico na comunicação ou processamento das informações. Não há retorno da Cefaz. Observação: é vedada a reutilização em contingência do número de NFC transmitido com tipo de emissão normal. Aí 2, vem a emissão offline. Para emitir a nota offline, nós incrementamos o número, foi para o número 21, para evitar a duplicidade da nota. Deve-se imprimir o DUNF em 2 vias, guardar um e entregar o outro para o contribuinte, tá? Caso na tentativa da transmissão o serviço de comunicação seja retomado, a NFC autoriza e a NFC autorizado, o procedimento correto é cancelar a NFC de número 20, tá? Então vamos dizer que o cara, ele emitiu a 21, ok? Ele já imprimiu lá as 2 vias, mas ao mesmo tempo o timeout voltou, aconteceu alguma coisa
e a 20 foi autorizada. Tá? Aconteceu de... Já tinha sido autorizada, mas eu não recebi esse retorno aqui no cliente. O usuário não recebeu o retorno, mas depois ele recebeu lá o retorno. Ó, a tua 20 foi autorizada, cara. Ou seja, ele acabou emitindo uma nota, a 20, a autorizada, e a outra foi feita de forma offline, a 21. O que é que ele faz então? Ele cancela a 20. Cancela a que foi previamente autorizada. Tá? Muito bem. Caso não haja tentativa de transmissão, a numeração utilizada na emissão offline pode ser mantida. Perfeito. E no passo 3, que é esse aqui, ó, transmissão da NFCE. Superado o problema técnico, a nota de número 21 é transmitida para a obtenção da autorização de uso. Se ela for rejeitada, deve-se gerar novamente o arquivo com a mesma numeração e série, corrigindo a irregularidade para transmitir a nota novamente. Tá? E aquela nota que ficou pendente de retorno, a numeração dela deve ser inutilizada, ou se ela foi autorizada, ela deve ser cancelada. Tá? Inclusive, no manual aqui, que você deve ler na íntegra, tá? Eu aconselho que você leia esse manual na íntegra, tá bom? Ele menciona que existe um risco aqui nessa questão da rejeição, tá? Então, vamos dizer, tu cadastrou uns produtos aí, foi transmitir a nota, deu um problema, né, com a Cefaz, você emitiu ela offline, tá? Tudo certo, o cara foi embora, deu de boa. Daí, quando você foi transmitir essa nota, né, aí ocorreram alguns problemas com os NCMs, por exemplo, tá? Enfim, aconteceu algum problema que a nota foi rejeitada. Lá vai você ter que consertar essa nota. E de repente, o conserto da nota vai fazer com que ela fique um pouco diferente da original lá. Tá? Então isso pode gerar problemas, não para você que é o desenvolvedor, mas para o contribuinte. Tá bom? Então, de fato, deve ser utilizado em última opção. Tá? Perfeito. No grupo lá dos colegas que estão me ajudando a testar o sistema, né? Alguns se manifestaram contra isso, né? Disse, não, é melhor a gente deixar o mais difícil possível para o usuário utilizar isso daí. Deixa bem complicado para ele utilizar, dá 10 opções para ele tentar transmitir e, por fim, se realmente não der certo, ele entra em contingência. Já outros mencionam que é necessário, é muito necessário, é muito importante, porque no caso do estado dele, alguns clientes onde ele já possui sistema, né? No caso desse colega que mencionou isso, diz que ele diariamente emite notas em contingência. Tá? Enfim, o importante é deixar isso na mão do usuário. Essa decisão tem que ficar na mão do usuário, ele tem que compreender o que está acontecendo. Tá bom? Pronto. Dito isto, eu vou agora mostrar como é que ficou aqui a implementação dessa questão da contingência, que ainda está em desenvolvimento, tá? Mas já está bem avançado. Bom, da última vez eu mostrei a questão do cancelamento, no último vídeo, ficou um tudo aqui pendente, que é para nós permitirmos o usuário informar o motivo do cancelamento, tá? Daí lá no serviço, o serviço estava meio bagunçadão aqui, né? Eu dei uma arrumada aqui no serviço, tá? Vamos dar uma olhada aqui como é que ele se encontra atualmente. Bom, aqui em cima eu tenho algumas variáveis, né? Função de callback, chave de acesso, operação, forma de emissão e caminho do XML criado. Caminho do XML criado, nós não tínhamos isso daqui, né? Por que eu tenho isso aqui agora? Vamos lá. Lá no caixa page, tem um momento lá no caixa page que eu chamo o socket para emitir a nota, né? Eu estava utilizando o método criar enviar NFE, tá? Esse método ele cria o XML e já manda o XML para a Cefaz. No entanto, eu observei, né, que é melhor nós fazermos isso em duas etapas, tá? Primeiro nós vamos criar o XML, ele já cria o XML assinado, tá? E posteriormente nós enviamos esse cara, tá bom? Vai ficar mais fácil fazer assim. Até porque quando eu crio o XML eu já recebo a chave de acesso, já recebo algumas informações, inclusive o próprio XML pode descer para mim neste momento, tá? Então eu troquei aqui, ó, de criar e enviar NFE para criar NFE. E quando eu chamo esse cara, né, o socket, para criar a NFE, eu passo aqui a operação para ele, a operação criar, tá? Beleza. Deixa eu vir lá no service agora. Lá no service, ó, no meu método que está ouvindo,
Eu vou então fazer o teste aqui, se houve rejeição, rejeição, tratar rejeição, e aqui ele vai fazer o tratamento, nós já vimos isso daqui, né? Daí tem, ó, se a resposta do servidor contiver OK e a operação for criar, ou seja, é essa operação que eu chamei aqui, ó, criar, tá? O que é que ele vai fazer? Ele vai, criou o XML, agora ele vai emitir a nota, tá? Eu faço aquela verificaçãozinha se a resposta do servidor voltou com aquele caractere de final de linha, tá? Passo a operação para emitir agora e chamo o enviar NFE. Esse cara nós não estávamos usando anteriormente, né? Nós estávamos usando o criar e enviar. Agora eu utilizei o criar e agora eu estou utilizando o enviar, tá? No enviar XML, no enviar NFE, eu passo o caminho do XML criado, que retornou aqui para mim, ó, quando eu mandei aquele comando criar NFE, tá? Quando eu mando este comando aqui, ó, criar NFE, ele cria o XML e me manda de volta o caminho completo de onde ele foi criado, tá bom? Então, quando ele retorna, né, ele retorna com o OK e a operação foi criar, então agora eu guardo o caminho do XML criado nessa variável, tá? Passo a operação para emitir e chamo o enviar NFE, passando o número do lote e passando aqui que vai ser uma operação síncrona, tá? Onde é que você vê esses comandos mesmo, né? Eu estou na linha 107. Lá no final, ó, eu coloquei aqui um comentário de onde você pode ver um resumo dos comandos lá no SourceForge, onde está a documentação do OCBR Monitor, tá? Então, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer um dos comandos, você pega aqui o link, cola lá no browser, navega para lá e dá uma olhada lá quais são os parâmetros, como é que funcionou o comando, tá bom? Pronto, vamos retornar então para a linha 107, aqui. Se a resposta do servidor contiver cstat igual a 100, ou seja, a nota foi autorizada, o que é que eu faço? Eu guardo a chave de acesso, atualizo os dados da NFCE, passando o status da nota para 4, mudo a operação para imprimir dump e chamo agora o método imprimir dump PDF. Já se a resposta do servidor contiver NFE PDF, é porque o arquivo PDF foi criado e agora eu vou baixar o arquivo em base 64. O que é que eu faço então? Passo a operação para download dump e chamo o encode base 64, passando o caminho, né, do arquivo PDF que desceu para mim, tá? Muito bem. Já se a resposta do servidor for erro, o servidor retorna o erro, tratar o erro, né? Se na resposta do servidor contiver timeout de requisição, o que é que eu faço? No lugar de eu criar uma dialog box com erro, eu vou passar o modo de emissão para contingência, tá? Como é que eu faço para passar o modo de emissão para contingência? Primeiro, no NFCE Controller tem um método lá, ó, gerar dados NFCE contingência. O que é que esse cara faz? Vamos ver. Gerar dados NFCE contingência. Primeiro, ele atualiza os dados da nota atual. Ele vai passar o status da nota atual para 9. O que é que significa isso? Que essa nota não conseguiu ser impressa e eu vou emitir outra. Tá? Então eu deixo ela em 9 e aí eu sei que eu vou ter que inutilizar o número dessa nota ou eu vou ter que cancelar ela se ela por um acaso for emitida. Tá bom? Beleza. Então o primeiro passo aqui é passar o status da nota atual para 9. Tá? Depois eu pego um outro número de nota, instancio uma outra NFE cabeçalho, tá? Passando o novo número e o novo código numérico, passo o status dela para 0, e aí eu chamo o método atualizar nota. Atualizar nota, não existe esse método atualizar nota. O que é que ele faz? Vamos ver. O método atualizar nota nada mais faz do que inserir ou atualizar a nota, tá? Na verdade, esse pedaço de código aqui estava aqui, ó, no finalzinho do método gerar NFCE. Se eu subir aqui, você vai ver que esse aqui é o método gerar dados NFCE. Ó. No final desse método, ele tinha aqui esse código para eu inserir a NFCE, tá? Como agora eu posso recuperar uma venda e essa venda pode estar vinculada, vamos dizer que eu iniciei uma venda
e aí coloquei 10 dados na venda e salvei a venda. Depois o usuário entrou lá para recuperar essa venda e emitir a nota, só que essa venda já tem uma nota, né? Então, por conta desses detalhes, eu criei aqui a opção de nós inserirmos ou atualizarmos a NFCE, tá? E esse método atualizar nota, ele veio daqui para cá, porque agora eu tenho o método lá em cima para emitir a nota em modo de contingência, tá bom? Muito bem, então o método gerar dados NFCE aqui é a mesma coisa, ele não mudou, tá? Só que agora no lugar de, no finalzinho, esse código está aqui, eu chamo o atualizar nota, tá? O que esse atualizar nota vai fazer? Ele vai verificar se o status da nota é igual a 0, se for ele insere, tá? Se não for, é porque a venda já está sendo recuperada e já existe uma nota armazenada no banco, tá? Então eu passo o ID, eu passo para o ID NFCE cabeçalho o mesmo ID que já está aqui no NFCE cabeçalho montado, já está aqui no controller, tá bom? Se o ID NFCE cabeçalho for diferente de nulo, o que é que ele faz? Ele passa a nota para 1, ou seja, a nota vai ser salva, né? E chama o método alterar, tá bom? Então, se o status for 0, ele insere a nota, depois ele faz aqui esse balacobaco e altera os dados da nota, tá bom? A minha sugestão aqui é que você coloque um breakpoint bem no comecinho aqui, ó. Coloca um breakpoint aqui, gerar dados NFCE, pronto, bem aqui. Tá? E aí você emite o cupom e vem debugando para compreender passo a passo como é que funciona, tá bom? Perfeito. Então, retornando aqui no serviço, né? A primeira coisa que eu faço aqui, ó, gerar dados NFCE contingência, é o que ele pediu para eu fazer aqui no manual, ó, tá? Eu guardo essa nota aqui com um status agora para eu saber que posteriormente ela tem que ser ou cancelada ou o número tem que ser inutilizado e inicio uma nova nota. Tá? Essa nova nota, inclusive, ela vai ficar com o status de contingência. Daí até o dia seguinte, o dia útil seguinte, ela tem que ser autorizada, né? O sistema automaticamente tem que pedir a autorização dela e alterar o status dela, tá bom? Inclusive essa parte ainda não está funcionando. Tá aqui, autorizar o uso posteriormente. Então, imprimir o nota offline é o que eu estou acabando de mostrar para você. Ele já está ok, tá? Ele vai lá, ó, cria uma nova nota, né? Guarda a atual e cria uma nova, passa a forma de emissão para 9, que no ACBR Monitor, na verdade na documentação da nota fiscal eletrônica, né, o 9 é o modo de emissão em contingência para NFCE offline, tá? E aí eu guardo nessa variável forma de emissão igual a 9, tá bom? Quando eu passo esse set forma de emissão aqui, ele retorna para mim isso aqui, ó, um OK e um caractere final de linha, tá? Isso aqui desce quando eu passo o set forma emissão para 9 ou para 1, tá bom? Então, quando esse cara descer, se a forma de emissão for 9, ou seja, eu acabei de colocar ele em contingência, o que é que eu faço? Eu peço para ele imprimir o DANF, tá? Então, veja, ele não autorizou a nota, tá? Ele apenas gerou o XML. Com base naquele XML que foi gerado, eu imprimo o DANF e já passo de novo a forma de emissão para 1, tá? Que é para não ficar em modo de emissão em contingência, tá bom? E atualizo os dados da NFCE passando o status da nota para 6, ó. Então essa nota que foi gerada agora, ela foi gerada em contingência, né? Depois, quando o sistema ele já estiver online, eu tenho que pedir autorização de uso dessa nota. Eu vou ter que criar um timer aqui, uma thread, um timer, né? E quando o sistema ele estiver ocioso, esse timer ele vai entrar em funcionamento, né? E ele vai verificar quais são essas notas que estão pendentes para serem, que estão em contingência, né? Pendentes para nós pegarmos a autorização dela, tá bom? Ok, e seta a forma de emissão para 1, tá? Muito bem. Finalmente, quando eu pedir para imprimir o DANF, ele vai descer o caminho lá do PDF, né? Quando ele desce o caminho do PDF, que é aqui, ó, tá mais aqui em cima, ele desce o caminho do PDF, ele vai descer esse NFE PDF. Aí eu peço para ele descer agora o PDF no formato base 64. Quando isso acontece, aí ele entra aqui, ó, nesse cara aqui. A resposta do servidor, o tamanho dela é maior que 10.000 bytes.
É um arquivo grande, então com certeza é o PDF que desceu aqui. Quando isso acontece, então, eu apenas chamo a função de callback, né? Que neste caso aqui vai ser a função para imprimir o dump, tá bom? E é isso, então as coisas ficaram mais organizadas aqui, tá? Lá no NFCE Controller eu criei alguns métodos para facilitar a minha vida, tá? Que é o atualizar dados NFCE passando a chave e o status da nota. Eu estou utilizando ele algumas vezes, né? No momento do cancelamento, da autorização, no momento da contingência, tá? Então eu passo a chave de acesso e passo o status da nota para cá. Retorna a chave do INI, é aquela configuração que nós estávamos fazendo, aquele tratamento no código que nós estávamos fazendo para descobrir onde é que está a chave, né? Isso estava sendo feito diretamente aqui dentro do serviço, tá? Mas agora eu passei aqui para o controller, tá bom? Para eu fazer esse controle aqui e retornar o motivo da rejeição. Eu também estava fazendo esse controle, né, o tratamento desse código lá no serviço. Eu passei aqui para o controller para ficar melhor. Aqui no NFE cabeçalho DAO eu incluí o método para excluir os filhos, tá? Esse método não existia. E aqui no alterar, caso eu mande esse atualizar filhos, caso eu mande um true para cá, ele vai excluir e inserir os filhos. Tá bom? Ele vai de fato atualizar todos os filhos da nota. Por que isso aqui é necessário? Deixa eu mostrar para você aqui um exemplo do porquê isso aí é necessário. O cara, ele começou uma venda aqui, ó, tá? Neste momento ele gravou no banco de dados um PDV venda cabeçalho, um PDV venda detalhe, tá bom? E ele também armazenou um NF, ele ainda não armazenou NFE cabeçalho, né? Vamos ver aqui, ó. PDV venda cabeçalho, PDV venda cabeçalho. A venda que ele iniciou ali, que está com status de aberta, né? Foi a venda 245, tá bom? Daí no NFE cabeçalho, aqui ela. A última venda que ele colocou aqui foi a 244, tá? Ele não colocou a NFE cabeçalho no banco de dados. No entanto, se ele vier aqui e pressionar F7, vamos ver o que aconteceu. F7, ainda não colocou, tá? Vamos dizer que ele pressione aqui F2, tá? E ocorra um timeout, tá? Quando ele pressionar F2 aqui, ele vai colocar a NFE cabeçalho lá no banco de dados, tá? Pressionei F2, ele vai emitir a nota com dinheiro e aqui deu tudo certo, tá bom? Deu tudo certo. Ele colocou aqui, ó, a NFE vinculada à venda 245, tá? O status da nota é 4 porque ela foi autorizada, tá bom? Mas digamos que isso não aconteceu. Ocorreu aqui um timeout. Daí, no lugar de ele entrar em modo de contingência, ele resolveu salvar essa venda, tá? Ele, não vou emitir esse cara agora não, vou salvar essa venda, ok? Então, ele salvou a venda vinculada a uma nota, tá? Daí, quando ele, se por um acaso, ele fosse recuperar essa venda, nessa opção aqui, ó, recuperar a venda, tá? E essa venda tivesse vinculada a uma nota, então nós teríamos que carregar essa nota que já foi salva também, ok? E ele poderia, além disso, né, inserir mais itens, tá? Então vamos lá. Essa aqui é a venda 177, tá? Venda 177, deixa eu ver se ela tá aqui. PDV venda cabeçalho, PDV venda cabeçalho 177, né? 177 tá lá para cima, tá aqui ela. 177, ó. Ela tá aberta, por isso que ela apareceu lá para ser recuperada, tá? Vamos ver se tem alguma nota vinculada a ela. NFE cabeçalho. NFE cabeçalho vinculada à venda 177. Deixa eu ver aqui. 177. Não tem. Pulou da 176 para 178, tá? Então, neste caso aqui,
Ele só salvou aquela venda, mas não salvou a NFE cabeçalho porque não aconteceu um timeout. É um caso bem específico, tá bom? Mas enfim, quando ele recuperar esse cara aqui, que a venda foi recuperada aqui, ó, tá? Caso houvesse um NFE cabeçalho junto com seus detalhes, impostos e tudo mais, gravadas no banco de dados, essa NFE cabeçalho deveria vir também para a memória, né? Só que o usuário ele pode chegar aqui e no lugar de já emitir essa nota aqui, ele inserir outros produtos, tá? Então, neste momento aqui, quando ele for emitir esta nota, eu tenho que atualizar os filhos desta nota, né? Porque o pagamento já vai ser diferente, os itens, os detalhes também já vão ser diferentes, o imposto para cada detalhe também já vai ser diferente, tá? É por isso, então, que neste caso aí, eu vou chamar este método alterar atualizando os filhos. Então, ele remove todo mundo e insere todo mundo novamente, tá bom? Então, veja, são muitos detalhes, né? E a gente vai testando, vai atualizando, tá? E a cada atualização dessa nós realizamos muitos testes, tá bom? Porque o sistema vai para produção, então nós temos que testar bastante o sistema, né? Mas, enfim, a sugestão que eu deixo para você agora é a seguinte, é debugar essa classe. Primeiro a classe de controller, tá bom? Você vai colocar um breakpoint, tanto aqui nesses métodos de montagem, no montar NFCE, tá? Coloca aqui e passa por cada um desses métodos, mas isso aqui é mais simples. E o mais importante aqui é o gerar dados NFCE. Coloca um breakpoint aqui e vai debugando passo a passo para você compreender o que é que está acontecendo. Depois que debugou esse cara aqui, o controller, você vai colocar também um breakpoint aqui no serviço, logo após a impressão da resposta do servidor, bem aqui, ó, tá? Daí aqui no watch você vai colocando as variáveis que você quer dar uma olhada, tá? Por exemplo, no meu caso aqui eu tenho forma de emissão, resposta do servidor, operação e o caminho do XML criado, tá? Então eu vou emitir uma nota aqui para você ver, ó. Vou cancelar isso daqui, vou emitir uma nova nota, F7, F2, ó, parou aqui. Resposta do servidor é essa, o servidor está conectado esperando por comandos e a operação é criar. Aí eu clico aqui, ó, pá. Voltou outra resposta do servidor, qual foi? Ele retornou o XML da nota, tá? Ele já guardou o caminho do XML criado? Ainda não. Por quê? Porque ele vai entrar aqui, ó. Veja que a operação é criar, tem um OK, tá? Então tem um OK e a operação é criar. Ele vai entrar aqui, ó, nesse else if, tá? Tanto é que quando eu clicar agora aqui para ele continuar, ele vai parar aqui. Cliquei, ó, parou aí. Agora ele guardou aqui o caminho do XML criado, tá? Vou tirar esse breakpoint e vou executar de novo. Já retornou. Ele retornou agora com um emitir, tá? Que eu passei a operação para emitir aqui, ó. Opa, ele acabou perdendo a conexão com a aplicação. Bom, mas é isso, tá? Coloca o breakpoint, vai analisando passo a passo o que está acontecendo, começa com o controller, depois vem aqui para o service para você compreender como tudo está ocorrendo, tá bom? Se você tiver já o ACBR monitor na sua máquina, né, e estiver testando, e quiser fazer parte do mesmo grupo de colegas que está me ajudando a testar a aplicação, me avisa lá no Trello que eu coloco você no grupo, tá? Se você não tem um ACBR Monitor e precisa dele para testar, eu posso disponibilizar para você o que eu compilei no meu computador, né? Basta que você tenha o certificado digital, tá bom? É importante, tem que ter um certificado digital para realizar esses testes. Pode ser o seu certificado digital como desenvolvedor, né? Para testar em ambiente de homologação, ou o certificado digital de algum dos seus clientes, também para utilizar em homologação, não vai utilizar em produção, tá? E retornando aqui no quadro Trello, né, eu tenho aqui, ó, emissão de NFCE em contingência. Então imprimir a nota offline, isso aqui está funcionando, né? Nós temos que esperar que dê um timeout lá na Cefaz, no CBR Monitor, para que nós possamos testar isso daí, tá? Eu ainda não consegui realizar esse teste. Autorizar o uso posteriormente, a partir do momento que a nota ela tiver sendo emitida em contingência, ela vai ficar marcada no status dela como 6,
eu tenho que criar um mecanismo para atualizar essa nota, cancelar ou inutilizar a nota original é relacionado à nota que não conseguiu ser emitida, né? E deixar na mão do usuário a opção de entrar ou não em modo de contingência, que isso é importante também, né? Isso aqui tem que ser a opção do usuário, tá? Pela Cefaz, né? Naquele manual lá que eu mostrei para você, né? Eles deixam claro aqui que por eles você não emitiria em modo de contingência não, são situações extremas, tá? Então você que eu estou mencionando é o usuário, né? Ele tem que estar ciente disso daí. Agora, se o usuário está tentando vender e não consegue realizar a venda, isso para ele é uma situação extrema, né? O cara não está conseguindo vender, tá? Existe a opção, no entanto, do cara vender e posteriormente mandar a nota por e-mail ou por WhatsApp para o cliente. Você pode fazer isso também, tá bom? Mas enfim, essa é a opção que nos é apresentada pela Cefaz, né? Detalhe, nessa nossa arquitetura agora, onde o nosso cliente Flutter está consumindo diretamente o CBR Monitor remoto, tá? Nessa nossa primeira opção aqui, vão existir vários CBR monitores na AWS, na Azure, enfim, na nuvem, tá? Se por um acaso houver um erro na rede do usuário, não será possível entrar em modo de contingência, ok? Muita atenção para isso aqui, tá? Por quê? Ora, porque para entrar em modo de contingência, nós precisamos utilizar o CBR Monitor. E o CBR Monitor não vai estar no ambiente do usuário, tá? Ele vai estar na nuvem, tá? O nosso nosso foco neste momento aqui são pequenos clientes, aquele cara da feira, tá? Aquele cara que só tem um celular, um tablet, quem sabe tem um notebook, um computador, mas enfim, aquele cara pequenininho, tá bom? Nós estamos focando nesses caras primeiro. Ele vai ter a aplicação Flutter e vai estar consumindo a CBR Monitor. Ele não tem noção do que é um RP, não sabe o que é retaguarda, nada disso. Tá bom? Ele vai baixar a aplicação e já quer vender, já quer utilizar, tá? A princípio é gratuita. Depois, por força da legislação, vai emitir a NFCE, tá bom? Então ele não tem o CBR Monitor lá no ambiente dele, tá? Então se tiver um erro na rede dele, não existe contingência nesse caso, tá bom? Por isso que eu testo aqui se o erro que aconteceu é um erro de timeout. Então apenas nesses casos aqui é que de repente nós podemos entrar em modo de contingência, porque deu timeout lá na Cefaz, mas o CBR Monitor, a rede do cara está funcionando. Muito bem, então é isso, né? Esses 3 itens aqui ficam ainda pendentes para nós trabalharmos em cima dele, tá? Eu vou jogar esse código agora no repositório para você realizar testes, os meus colegas também vão me ajudar a testar, tá? E nós esperamos que, né, o meu desejo é que em agosto, né, nós já tenhamos a NFCE em produção, tá? Já preparado aí para que os usuários finais, ainda numa versão beta, evidentemente, né, mas preparado para que o usuário final ele consiga já utilizar. Alguns usuários finais já conseguem utilizar o sistema em produção, tá bom? Qualquer dúvida em relação ao que foi mostrado aqui para você neste momento, abra um ticket de suporte lá no Trello que nós estaremos a postos para te ajudar.